A gente estava comentando aqui, né? Sua academia hoje tem mais de 1.800 alunos, né? Isso. No total. No total, de todas as disciplinas que a gente oferece. É um número, assim, gigante, absurdamente. Isso assim, muito trabalho, né? É uma coisa que a gente sempre planejou, mas eu nunca esperava que fosse ser tão grande assim, que chegar nesses números assim, mas a gente quer continuar crescendo. Com certeza, vai crescer muito mais. Isso é só um reflexo do seu trabalho, né? Que você tem feito lá. Meu e da minha equipe, né? Tem uma equipe por trás que começa na recepção, os gerentes, o pessoal trabalham na limpeza, os professores, o pessoal, e hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter pessoas que eu formei que começaram do zero lá, de faixa branca, dando aula para mim como faixa preta, entendeu? Me ajudando e ajudando às vezes em treino comigo também. Então isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, com certeza. Pô, que legal. E como é que o jiu-jitsu entrou aí na sua vida? Legal. Primeiro o UFC, o Royce Gracie, veio lá, o magrinho lá de kimono, e aí começou o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu era começou a ficar famoso no Rio muito depois dessa época. Já tinha muito praticante, mas assim, comparado com o que é hoje, era 2%, sei lá, muito pouca gente. Mas depois do UFC, aí tinha uma academia que era perto da minha casa, que era onde o Murilo Bustamante e o mestre Bolão davam aula, tipo 10 minutos andando da minha casa. E aí uns amigos meus começaram a treinar e me chamaram assim, vamos treinar e tal. Eu nunca tinha feito aula de jiu-jitsu, já tinha visto graduação de uma equipe que chamava Antiga Academia Kyoto, lá na Tijuca. Tinha uns amigos meus que faziam aula e todo ano treinavam jiu-jitsu, todo final de ano tinha a graduação deles e tinha lá uma apresentação de defesa pessoal, e aí os mestres graduavam o pessoal e tal. E eu ficava vendo, era tipo parada de filme, assim, defesa pessoal, vinha com cadeira, com faca, com arma e tal. Eu falava, cara, que parada maneira. Mas eu nunca tinha tido uma chance de treinar, ir numa academia e fazer aula, até que meus amigos me chamaram, a gente tá treinando aqui, jiu-jitsu e tal, aquela parada, aquela luta lá, UFC e tal. E aí me despertou interesse, aí eu fui fazer aula. Fui treinar e hoje eu fiz a primeira aula, uma coisa interessante. Minha primeira aula era um aluno da academia, né? Ele era faixa azul na época. Hoje ele treina na Fight Zone lá, eu vejo e a gente se encontra muito. Sérgio Erdina, casca grossíssima lá, hoje em dia faixa preta lá do bolão, mas foi minha primeira aula. E até hoje, a primeira vez que eu vi ele na academia, eu comentei, você não sabe, mas você deu a minha primeira aula de jiu-jitsu, você era faixa azul. Ele, cara, que maneiro e tal. Que é o advogado? O Sérgio Erdina, bom pra caramba, um monstro, duro, sinistro pra caralho, meu irmão. E ele fala, cara, que honra, tal, que maneiro. Então, meu primeiro contato com o jiu-jitsu, assim, uma aula, treinar e comprar o kimono foi lá. Assim, em 1994 para 95. Primeira. E como que foram as suas primeiras competições? Sentiu nervoso? Como é que foi? Muito, cara, muito. As primeiras competições foram bem difíceis, foi ruim. Eu lembro até hoje, cara, eu devia ter uns 15 anos, assim, e fui lutar com um cara que eu conhecia, que era muito bom judoca, e talvez lá, irmão do Léo Leite, Sandro Leite. E aí, sabe quem é o Léo Leite? Da Aliança, o judoca sinistro. O irmão dele também, os caras eram muito bons de judô. E caí de cara com ele, cara. O cara me deu um quedão, já caí meio machucando, caiu passado, pegando no braço, assim. Então, acho que a segunda, acho que foi a segunda competição. Então, eu não tenho boas memórias do começo da competição, das competições, não. Mas foi assim, devia ter uns 15 anos, por aí. Isso era a categoria que você lutou com o Léo Leite? Não, é o irmão mais novo dele. O irmão mais novo dele. O irmão mais novo do Léo, Sandro. Caramba. Qual faixa? Foi de branca. De branca. De branca. Caraca. Bem novo, assim. E ele já treinava muito judô. Então, os caras que já vêm com a base do judô... Diferente, né? Diferenciada. A força é outra. Era muita diferença a pegada e tudo, a experiência, né? Então... Mas acho que isso aí, tudo isso é válido lá na frente, e a gente só agradece por esse, né? Você sabe, né? Todas
as lutas que a gente lutou e perdeu feio, ou coisa que te ensinou alguma coisa, né? Então, eu acho que isso tudo é válido lá no final mais pra frente, né? Mas ali, qual foi o sentimento, assim, seu? Você quis continuar? Você quis desistir? Não, competindo depois? Sim, porque eu treinava assim meio... No começo, quando eu comecei na primeira academia que eu treinei, eu ia assim, eu não gostava muito, na verdade. Entendeu? Então eu fui meio que... a galera ia treinar, meus amigos próximos, a gente ia junto treinar. E aí tinha o pessoal que eram amigos do meu irmão, que treinavam. Então eu ia assim, mas eu não gostava muito. Uhum. E não era uma academia que tinha muito jovem. Tinha gente ali, tinha muito adulto. E eu não segui muito. Acho que eu fiquei quase um ano lá, assim, 8, 9 meses, talvez. E aí depois que eu comecei a treinar na Academia Strike, o professor Múzio, Roberto Traven, Múzio de Ângeles, que foi muito importante para mim, na minha vida, né, no jiu-jitsu e tal. Então, foi ali que eu comecei a competir um pouco mais e gostar, e me preparar, e entender melhor e tal. E gostar de jiu-jitsu. Porque acho que na outra academia, no começo ali, foi mais por acompanhar os amigos e fazer uma coisa que era legal e que a galera tava nova também, jiu-jitsu, aquela luta legal e tal. Então, mas foi a partir daí que eu comecei a gostar um pouco mais e me interessar mais em competir e tentar seguir mais, ficar mais sério no jiu-jitsu, né? Foi por aí. Porque você acredita que a galera estava no mesmo foco? Hã? Você acredita que a galera está no mesmo foco? A galera mais jovem também? Hoje em dia? Não, você falou que passou Sim, era mais fácil, porque tinha mais adolescente, tinha mais gente da minha idade, e aí acabava que era mais... Eu acho que era mais fácil de eu me adaptar e gostar, assim. Talvez na época, assim, depois começou a entender, e tudo depende das pessoas também, entendeu? Na época que eu entrei na academia lá, o professor Murilo Bustamante estava acabando de entrar no UFC, então ele estava mais envolvido. E, lógico, o cara tinha que dar o início da carreira dele e tal. Então, eu acho que eu estava numa época que não me fez gostar muito na academia. Mas eu sempre sou grato a todos os momentos, a tudo que passou, porque eu acho que isso são fases, né? Você passa na vida e... Talvez na época lá eu não estava muito interessado, mas foi importante para mim, de alguma maneira, entendeu? Então eu acho que é tudo válido. Com certeza. Com certeza. E com música você ficou até quando lá? Até que faixa? Então, eu peguei a faixa... O Traven foi o meu primeiro professor na Strike, que também era pertinho da minha casa. Então eu ia andando também. E tinha ia de kimono já amarrada ali, a galera já faço jiu-jitsu, olhar, né? Eu faço jiu-jitsu. E aí foi muito importante para mim. O Traven se mudou para a Austrália também, começou a lutar, foi bicampeão da ADCC, aí teve uma oportunidade, foi para a Austrália primeiro. E aí o Muzi ficou responsável por nós, por todos os alunos do Traven. Ele era um aluno do Traven, era o aluno mais graduado, mais preparado, e ele assumiu a academia. E foi numa época que a Strike tinha o Alexandre Paiva, que é o professor que era da Aliança. Gigi, né? Gigi. E tinha o falecido Ratinho, professor, que infelizmente faleceu ano passado. Acho que foi esse ano, na Itália, num acidente. Então eram excelentes professores numa academia só ali. E dali formaram muitos campeões, muitos caras bons. O Tererê treinava muito lá quando era faixa azul. Sim. Então, era uma época muito maneira. Então, eram muitos professores bons. E aí eles meio que se separaram, assim. E aí acho que o Ratinho foi para Barra, o Múzio ficou na Strike ali, o Gigi foi pro final do Leblon. E aí a academia ficou meio assim, diminuiu, ficou mais devagar e tal na época, mas foi importante para mim, porque eu acho que me fez sentir em casa ali, tinha menos gente, tinha uma garotada da minha idade, então acho que isso foi muito importante. E aí eu comecei a treinar, o músico começou a me incentivar a treinar e falou, compete, cara, moleque, você tem que competir, você tá aí, tem talento, treina, compete e tal. E aí eu fui treinando e eu conhecia já o Ricardinho, quando eu era faixa azul.
E eu ia muito na Master, na academia lá onde o Fábio tinha, o treino lá, era o Leozinho, o Ricardinho, era muito cara bom, era um tatame enorme. E era onde a Aliança fazia os treinos e os campeonatos internos para participar do Mundial, porque antigamente só podia mandar 2, então tinha que participar de seletiva interna para poder lutar campeonato. Então era, a gente ia lá e falava, caramba, E aí eu queria sempre, queria treinar lá e queria ir lá e conhecer e treinar mais. Eu lembro dessa época, era eu e o Gero, sabe? O Gero, a gente era faixa amarela. Então eu ia lá e treinava, esse treino aqui é muito sinistro. Mas eu não me achava preparado para ir para treinar lá ainda, porque o treino lá era mais tranquilo, assim, o pessoal era muito empresário e tal, o pessoal trabalhava. Mais comercial, assim. Comercial, pode ser. Mas assim, o pessoal não queria muito treinar duro. Eles queriam sair do trabalho, treinavam, iam lá, faziam o treino, galera muito experiente, treinava há muitos anos. Mas aí eu fui sentindo que eu queria um pouco a mais. E eu tinha 2 amigos que competiam muito, que foram muito importantes na minha vida do jiu-jitsu. É o Igor Silva, que hoje está em Dubai, hoje em dia, lá do Comando Group. E um amigo meu que infelizmente faleceu, o Mark Romano. Então, no Muse, a gente ia lá na Master, ia lá na academia que hoje é a Fight Zone, treinar muito e tal. E eu sempre queria treinar com o Ricardinho, treinei muito com o Comprido, às 7 horas da manhã, lá na Fight Zone. E aí eu falava assim, cara, eu acho que tá na hora de eu mudar e começar a treinar mais sério e me dedicar mais pro jiu-jitsu. E foi aí que eu peguei a faixa azul, a faixa roxa com o Múzio, e peguei a minha faixa roxa com o Múzio Comprido e me mudei pra Fight Zone na mesma época. Então eu fiquei com o Múzio uma época que foi muito importante para mim, que me fez gostar de jiu-jitsu, me fez querer me dedicar ao jiu-jitsu, entendeu? Então, eu agradeço muito a ele, sou muito grato a isso, porque eu acredito muito que são coisas de fases. Talvez se eu entrasse na Fight Zone num ambiente tão competitivo ali, não ia me sentir que era o que eu queria de cara. Então, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu me senti bem lá na Strike, comecei, treinei, e depois eu vi que eu queria um treino mais dedicado, mais sério, e, mais voltado à competição, eu diria. E, eu ia lá, o Ricardinho e o Comprido, e tinha o treino, eu ia lá, tinha André Galvão, tinha o Jacaré, tinha o Robert Drysdale, tinha, Demian, né? O Demian de vez em quando vinha. Leozinho. Tinha o Léo, de vez em quando, os Mendes eram faixa roxa. Rafael Guilherme? Ele já veio uma vez ou outra vinha e treinava, eu já via que os caras eram diferenciados, ficavam estudando ali no cantinho ali. Então, foi uma época que foi muito... Aí eu via, falava, eu preciso estar aqui, entendeu? Eu preciso me envolver. Então, aí eu decidi mudar. Mas eu já estava treinando lá, na verdade, desde o final de faixa azul. E aí, mas eu, por respeito ao Múzio, eu fui sendo graduado e eu era muito grato a ele não tinha coragem de deixar a academia. Essa é uma coisa que é difícil, né? Uma mudança, você tomar a decisão e mudar. Mas acabou que era uma mudança interna de equipe também. Então e foi logo quando a gente era Brasa ainda. Então eu saí de uma academia da Brasa para outra academia da Brasa. E logo depois a gente virou Checkmate. Então foi assim, mais tranquilo e tal. O Múzio ficou um pouco triste comigo. Mas aconteceu as coisas igual que eu acredito. Acontece, tem que acontecer. Eu fui lutar um campeonato e ele era o juiz da minha luta. Caramba! E aí, acabou a luta e a gente se falou, se abraçou. Você me abraçou e eu pedi desculpa tal, por ter deixado. Eu acho que a gente aprende, né? Muitas coisas que a gente faz, na hora a gente quer o melhor pra gente, mas talvez possa ser feita de maneiras melhores, talvez, eu diria. Eu aprendi, talvez eu deveria ter saído, conversado mais e sido mais aberto, o motivo, talvez, mas foi uma época muito boa pra mim, até que eu comecei a treinar com o Ricardinho de vez e treinar na Fight Zone lá. E acho que foi uma época que mudou minha vida.